criadas? Primeiro, a gente precisa olhar para a SWAP não apenas como um grande desenvolvimento, um grande negócio, também precisamos olhar para a SWAP como uma grande devastação. Aquela área devastada, aquela área de mangue destruída, o que representa aquilo para a economia? O que representa essa destruição para aqueles moradores daquela região? É como, por exemplo, ali no Pina, você tem que agora proposta de novos edifícios, os moradores daquela região, eles são retirados dali e são jogados em bairros bem longe, com aquela ideia de entregar um novo apartamento, o cidadão sai daquele seu habitat normal, onde ele viveu, onde ele estava na praia, daquele lugar, e ele é jogado como um presente num edifício de um apartamento de no máximo 40 metros quadrados, onde ele fica lá fora do seu lugar, longe do seu trabalho. E qual foi o benefício dessa pessoa? Ele saiu do seu ambiente, às vezes até ele morava numa comunidade, numa palafita, mas ele, por que não construiu naquele lugar que ele morava um edifício para ele ficar ali? Por que o pobre que fica 30 anos naquele lugar, ele tem que ser retirado dali sem manter a sua cultura com o lugar e é jogado num outro bairro? Então, em relação à SWAP, essa qualificação dos profissionais, eu diria que existe exatamente essa falta de continuidade. Quando você não tem essa educação básica e que você não se prepara, você é jogado de um canto, estou fazendo um comparativo, você é jogado de um canto para outro sem ter vamos dizer assim, sem ter uma determinação. Você fica sem a sua capacitação plena. As pessoas que estão indo para a SUAP, para ocupar aqueles cargos agora, pessoas que estão lá sendo soldadores ou alguma função de mecânico, se eles não têm o preparo desde o início, desde a sua moradia, porque eles foram retirados do seu lugar e jogados em outro, eles não têm aquela escola de capacitação para exercerem aquela função, a gente não vai ter essas pessoas aqui com capacidade de trabalharem nesses locais onde eles estão fazendo essa proposta de desenvolvimento. Vai ter que importar de outras cidades e de outros lugares. Então, desde a habitação, desde essa moradia, desde esse cuidado com a educação e com essa formação que cada pessoa deve ter, desde seu curso básico até esse curso de empreendedorismo, onde ele possa desenvolver uma capacidade técnica. Se a gente não trabalhar isso com escolas técnicas e com formação dos jovens, a gente não vai ter esse profissional no futuro para ocupar esses cargos. Rodrigo Lins, última pergunta aqui dos alunos da Católica. Então, candidata, a senhora falou na sua resposta agora que tem que olhar para a SUAP não apenas como desenvolvimento econômico, mas também como uma devastação. Então, assim, qual proposta concreta a senhora teria para aliar o desenvolvimento econômico da gente com a preservação do meio ambiente, sabe? Um desenvolvimento sustentável. Essa pergunta é interessante e a gente sabe que, como eu contei aquela história da restauração, será que não tem outro lugar para fazer a praça de alimentação sem ter que destruir aquele único jardim, a única área verde que tinha ali na frente? É a mesma questão de SWAP. Quando a gente vê aquela grande destruição, nós inclusive entramos com ação na Justiça Federal, pedindo que fosse feito um novo estudo do impacto ambiental para que as empresas e as indústrias que querem se estabelecer naquela área, querem se instalar naquela área, para que não haja mais destruição do meio ambiente. Então, o nosso amigo, companheiro Leslie, que trabalha no IBAMA, só pelo fato dele ter pedido um estudo do impacto ambiental, ele foi exonerado do cargo que ele tinha um cargo, digamos, de diretoria, um cargo de fiscalização que ele tinha ali. Como ele pediu esse estudo de impacto ambiental, ele foi afastado do cargo. Então, como é que uma pessoa que é um técnico especialista, que diz que deve ter um estudo para ver se as empresas devem se estabelecerem naquele local, ele pediu apenas o estudo e foi afastado. Então, a gente já sabe que naquele lugar está havendo muita destruição em nome do poder econômico. A gente tem que pensar em construir e não destruir. A gente tem que pensar em como conviver com essas duas situações de construção e não de destruição, entendeu? Quando eu falo de construção, não é só construção de concreto, não. É de construção, de construir um espaço onde você possa ter uma fábrica, mas que você não tenha que fazer
mais um aterramento de mangue. Porque nós já temos aqui Boa Viagem, por exemplo, vocês são jovens. Nós que temos mais de 50 anos, nós já passamos por um tempo naquela praia de Boa Viagem que a gente podia tomar banho de mar. Agora não se pode mais. Por que será? O ambiente, o meio ambiente, esse bem-estar social está sendo destruído. Então, Recife, inclusive, é uma das cidades que está entre as 17 cidades que pode desaparecer do mapa. Por quê? Porque o homem está destruindo o meio ambiente. Havia mangue, que querem construir aqui em Recife, vai destruir uma última área de mangue que existe ali no Pina. Então, é preciso que pense nesse crescimento econômico sem destruição do meio ambiente. Bom, deixa eu apresentar aqui agora a bancada de jornalistas convidados que vão fazer perguntas no próximo bloco para a candidata do PV ao Senado, Renê Patriota. Convidamos Andréia Tavares. A Andréia é editora do Diário Oficial do Poder Legislativo aqui no estado de Pernambuco. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Convidamos também o Carlos Miguel, que é radialista, jornalista da Rádio Jornal do Comércio. O Manuel Guimarães, repórter do blog da Folha de Pernambuco. Depois do intervalo, a gente volta com mais perguntas para a candidata Renê Patriota. Sai daí não.